rica, aliás, diria esta extraordinária oportunidade que Deus nos concede. E aqui eu parabenizo toda a frente parlamentar evangélica do Congresso Nacional. Me permita não nominá-los, avançado do horário, o tempo de cada debatedor é curto. Temos autoridades aqui que eu creio que é extremamente importante nós ouvirmos, mas eu cumprimento a todos na pessoa do deputado federal Silas Câmara, que é o nosso presidente da Frente Parlamentar Evangélica no Congresso Nacional. Aqui em Brasília, nosso presidente, deputado Yolando Almeida. Uma saudação especial ao nosso presidente da Câmara Legislativa, deputado Wellington Luiz, a quem eu faço uma saudação. E de antemão já agradeço por todo o apoio prestado a esta 6ª conferência. Essa história ficará marcada e, sem dúvida nenhuma, com a vossa participação e por todo o carinho e desprendimento que o senhor dispensou a este momento tão importante em que nós, evangélicos dessa nação, nos reunimos aqui para tratar das coisas do reino de Deus. Eu achei que eu ouvi um amém. Amém. Mais forte. Amém. Nós estamos tratando das coisas do reino. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu. Amém. O reino de Deus está aqui nessa manhã. Querido, Salmo 89, eu cumprimento aqui todos os pastores, pastoras, líderes também, nosso querido desembargador também, todos os nossos pastores de Madureira que aqui estão, os pastores das igrejas independentes, todos que estão presentes. Salmo 89 e versículo 14 diz assim, ó: juízo, justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu reino. Aqui está a Bíblia Sagrada, nosso manual. Amém? E aqui está a Constituição, a manual dos homens. Essa é a mais importante, viu, queridos? Essa a gente respeita, não tem a menor dúvida, cumprimos, mas o manual do crente é esse aqui. Porque o que vem daqui, que é contra aqui, não adianta, né? Queridos, nós estamos aqui diante de um tema extremamente importante. Me ajuda, doutor João, que é meu ajudador, para cima e para baixo, ele fala. Se é que passa, né? Tá ligado? A tecnologia é importante. Põe aí. Não está subindo. Isso é tecnologia, viu, irmãos? Acontece tudo quanto é lugar, até nas nossas igrejas também, né? Vira e mexe, o cantor e o pregador. Está funcionando aí, doutor? Olha aí. Direitos, objetivos e fundamentos. Começamos dizendo que a nossa Constituição, ela sinaliza o caminho. Esse texto de Tomás Paine diz o seguinte: a Constituição é algo antecedente a um governo. E o governo é tão só a criatura de uma Constituição. Ela jamais será, portanto, a deliberação legislativa desse governo, mas sim do povo que a constituiu. Olha o que diz o filósofo Chesterton. Chegará o tempo em que precisamos provar à humanidade que a grama é verde. Vai chegar um tempo que a gente vai ter que provar o óbvio. Aliás, já chegou, né, irmãos? Já chegou. Esse tempo que vivemos. Ok, mas vocês vão puxando meu paletó, não tem perigo não. A melhor explicação para esse momento de estabilidade institucional. Vamos lá. Algumas coisas extremamente importantes, porque passamos por essas instabilidades. Elas têm suas lógicas, elas têm suas razões, elas têm suas raízes, né? E, naturalmente, tudo que eu vos falar aqui, nada vai a nível de crítica destrutiva. Se for uma crítica, será, sem dúvida nenhuma, construtiva para melhorar. Então, o primeiro tópico aqui. O executivo ainda está em campanha. Nós estamos passando um problema de
de ordem política muito forte. Os parlamentos viraram Lula e Bolsonaro. É uma verdade, né? Mas por que isso? Aonde reside uma certa culpa? O executivo ainda parece estar em campanha. Nós vivemos um tempo que o executivo ganhou a eleição, tem que governar. E o Brasil está aí com seus problemas, os seus desafios, que não são poucos, são grandes. Economia, geração de emprego, cuidar da saúde da população. É tudo o que o povo espera de um governante eleito. É isso, é que gere emprego, é que cuide da saúde da população, é que dê outras oportunidades, que recursos venham para dentro das residências. Então, o executivo ele não pode, para sempre, ficar sentado no palanque. Quem ganhou a eleição, ganhou para governar. Vamos ter dificuldade, porque o Brasil ele foi dividido em 3 Brasis. Eu sempre falo isso, deputado Silas. O Brasil do Lula, o Brasil do Bolsonaro e o Brasil que não votou. Mas quem está governando? A partir do momento que é eleito, governa para um único Brasil. Se nós temos 3 Brasis, quem ganhou a eleição tem que governar para todo mundo. Então não adianta ficar em cima de um palanque eleitoral. O que temos que fazer é descer para a planície e cuidar da população, que é o que ela espera de nós. Algo importante que precisamos observar, e aí vai carreado de apenas orientação, do que a gente vive o dia a dia. O legislativo, ao longo do tempo, ele está abrindo da sua mão precípua. Nós acabamos de ver uma encenação do deputado Eli Borges aqui, porque o legislativo legisla. Se ele não legislar, alguém vai usurpar essa competência. Alguém vai avocar para si esse direito. O legislativo não pode abrir mão, é o representante. Foi falado aqui. O cidadão, quando ele deposita o voto em alguém e elege esse alguém, ele está dando a voz dele para aquele alguém. É uma transferência de poder de modo irretratável e irrevogável por 4 anos. Judiciário. O judiciário não legisla. O povo não elegeu o judiciário. Então, por que o judiciário legisla hoje? Uma pergunta, interrogação. Porque o poder legislativo tem se acovardado, tem se calado. Alguém tem que fazer alguma coisa, né, queridos? Olha que coisa importante. Falamos de democracia, irmão. Democracia é o maior bem que um Estado, a nação tem. Que o cidadão tem. Democracia é algo sagrado. Nos custou muito caro. E parece hoje que ela é relativa. E nas falas de algumas pessoas, elas se tornam, doutor Jacques, relativa. E não é. Ela precisa ser de forma absoluta. Liberdade de expressão, irmão. É algo tão consagrado. Tudo que eu estou falando, eu estou tranquilo, que a gente está falando sedimentado por esse texto. O texto constitucional. A liberdade de expressão é algo caro para nós. Consagrada, mas hoje a gente vive um tempo que parece que a liberdade de expressão ela é vinculada a um CPF. Um fala, tem uma repercussão, uma reverberação. Outro fala, tem outra repercussão, outra reverberação. Não é assim. A democracia ela é erga omnes, ela é para todos. E nós precisamos resgatar a lógica que estrutura um verdadeiro Estado democrático de direito. Essa lógica ela não pode ser perdida, ela está estabelecida. Por que existem os poderes do Estado? Por que eles existem? Vamos lá, os poderes do Estado existem como instrumento de atuação desse Estado. Fugiu essa lógica, rebentou com o Estado. Agora, por que existe o Estado? Olha que coisa engraçada. Por que existe? Porque esta Constituição é que deu a vida para esse Estado. Não podemos fugir disso aqui, não. E por que existe uma Constituição? Olha que coisa extraordinária. Porque uma Assembleia Constituinte a elaborou. Deputados a elaboraram, uma Assembleia Constituinte elaboraram. E qual é a origem de uma Assembleia Constituinte?
Olha aí, uma Assembleia Constituinte nasce da vontade de uma sociedade organizada, e a sociedade é o resultado da reunião de várias famílias. Exatamente por esse motivo, o Constituinte afirmou que a família é a base da sociedade e, portanto, ela é a família, que uma vez estável, perpetua a existência pacífica da própria sociedade. Essa família ela precisa ter estabilidade. Para quê? Para perpetuar essa existência. E calibra a atuação dos poderes do Estado. Esse calibramento está sustentado nessa estabilidade. A partir do momento que a população perde esta estabilidade, esses poderes eles tremem, com perigo inclusive de ruir. E aí ser implantado o caos na nação. Essa lógica elementar das relações estabelecida entre Estado, sociedade e família também é encontrada na origem sistêmica do texto constitucional. Os direitos e as garantias fundamentais normados no artigo 5º visam a consecução dos objetivos delineados no artigo 3º da Constituição. Estes, por sua vez, tornam-se alcançáveis a partir dos fundamentos incertos no artigo 1º da nossa Constituição. E todo esse arquétipo normativo equilibra-se sobre o alicerce da harmonia social, metodicamente escrita no preâmbulo da nossa Constituição. É por esse motivo, o trabalho da Frente Parlamentar Evangélica deve priorizar. Preste atenção, eu estou falando de prioridade. A Frente Parlamentar Evangélica dessa casa, do Congresso Nacional, deve priorizar. Fale comigo, priorizar. A proteção da família. E, principalmente, fazer acontecer o processo formacional da cidadania definida pela própria Constituição. Tudo que essas frentes parlamentares evangélicas, seja do Congresso Nacional, seja das Assembleias Legislativa, Municipal, o que fazemos calçado na Constituição. E a Constituição, ela não é relativa, gente. Ela é absoluta. Olha aqui que engraçado, como é que vai se processar o processo formacional da cidadania. Primeiro, artigo 226 da Constituição Federal. Segundo, o artigo 205 da Constituição Federal. E terceiro, existência de um Estado intervencionista. No artigo 226 da Constituição, vai falar sobre família. Família saudável. Locus no qual a cidadania é gerada. É onde lá no artigo 226 vai falar sobre cidadania, sobre família. Já o artigo 225 da Constituição é a segunda fase desse processo formacional. O primeiro é a família saudável. O segundo, a educação. Por quê? Na educação que a gente vai formar o indivíduo. Na educação, vai ter lá o preparo para esse indivíduo exercer a sua cidadania. E aqui é importante, gente, nós estamos falando tudo segundo o texto constitucional. E, por fim, o terceiro, depois o qualifica para o trabalho. E a terceira fase desse processo, a primeira fase é família. Diga comigo, família. A segunda fase é educação, educação. E a terceira fase é liberdade. Fale comigo, liberdade. O Estado não pode ser intervencionista. O Estado não pode disciplinar
todos os espaços do sistema socioeconômico. Ele não pode. Nosso trabalho não pode continuar limitado a debates em plenários. Aquele é o fronte apropriado para quem possui maior amplitude nos meios de comunicação. E aí nós precisamos entender esse cenário. Tem uma água aí? Água? Precisamos entender esse cenário. Vamos lá. Primeiro, não adianta inflacionar o sistema jurídico. Isso é um intervencionismo estatal. Não adianta. Segundo, é preciso resgatar os nossos valores. Cultura, família, sistema educacional, liberdade de crença. Terceiro, é fundamental formarmos cidadãos conforme determina a nossa Constituição. Nós não podemos fugir dessas 4 linhas da Constituição, não pode. Ninguém está acima da lei. E aí precisamos, queridos, trabalhar em 3 frentes, deputado Silas. E a frente parlamentar evangélica é importante nesse contexto. Quais são essas 3 frentes? Primeiro, olha aí, no parlamento. Que frente importante é o parlamento? E eu fico feliz porque eu fui antecedido pelo deputado Eli Bosch, na sua sapiência, no auge do seu mandato, explanou para nós o que é importante. Irmão, como é importante o parlamento? E a gente precisa, vocês que estão aqui, que são líderes, a gente precisa trabalhar com mais zelo essa questão da escolha dos nossos candidatos e também da nossa participação política. Foi-se o tempo em que ainda pregávamos que política é coisa do diabo. Não, política é coisa de Deus. Justiça e direito são bases do trono de Deus. E é importante a gente mandar para os parlamentos pessoas preparadas, porque os embates são extremamente pesados. Na maioria das vezes, rompe o que é constitucional, Milena, e vai para o ideológico. Então, se você mandar qualquer pessoa para o parlamento que não tem o preparo, deixa eu te falar, o outro lado é preparado. O outro lado se preparou. A segunda frente, olha a coisa, a igreja. E a terceira frente, nas redes sociais. 3 frentes que nós não podemos abrir mão. Né? No parlamento, reagindo às movimentações que destroem nossos valores. É uma guerra. Nós temos falado aqui nessa casa, claro, que sempre a gente fala isso com muito cuidado. Nós nunca vamos entrar em embate pessoal. O embate ele é ideológico. Então ele tem frontes. Mas ela tem que ter resistência. Se tem um lado que defende um determinado espectro da sociedade, tem um outro lado que depende também. Nós somos cristãos. Nós estaremos aqui para fazer a barreira de tudo que vem contra o cristianismo, de tudo que vem contra a igreja. Nós estaremos aqui para resistir. E não podemos abrir mão desse papel. Lá na igreja, dando mais atenção aos nossos jovens e aos nossos adolescentes. A igreja precisa ter cuidado da sua juventude, para que a gente possa ter jovens e adolescentes saudáveis. Se eles forem para a escola e comer tudo que é ensinado lá, sem ter um ensinamento aqui na igreja, deixa eu te falar, eles vão crescer com informações deturpadas, diferenciadas. Por isso a importância, inclusive, digo aqui, pastor João Aldair, pastor Gilson, da escola bíblica dominical. O papel que a escola bíblica dominical faz nas nossas igrejas, na nossa nação, né? Instruindo as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes. Igreja, criando um espaço para a cidadania cristã. Líderes que estão aqui, rogo-vos, vou falar aqui que nem o apóstolo Paulo, rogo-vos pela compaixão de Deus, criem salas nas vossas igrejas para debater cidadania cristã. Criem. Porque a gente vive, inclusive, um tempo de modismo.
Se os nossos meninos não tiverem uma estrutura calcada na palavra de Deus, deixa eu falar, eles vão comer os manjares que serão ofertados por ele. Mas se tivermos meninos e meninas sedimentados na palavra, deixa eu falar, não é qualquer coisa que vai descer, não. Nós vamos rejeitar. Nas redes sociais, nós precisamos estabelecer uma mesma linha estratégica, de estratégias, e nós precisamos trabalhar unido. Nós precisamos entender que nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o corpo de Cristo. Chegou a hora que nós não podemos ser divididos, bispo querido Marcelo Crivella, por placas. Placas é apenas denominações estruturantes e criação de homens, por conta das suas nomenclaturas e dos seus CNPJs, mas isso é questão humana. Quando você vai para a questão divina é: esta é a minha igreja. Esta é a igreja de Cristo. E quem somos nós? Membros desse corpo. Amém? Fazemos parte de um mesmo corpo, o corpo de Cristo. Sugestões que a gente teve uma audácia de colocar aqui para cada um dos senhores. Primeira, conscientização das lideranças cristãs sobre o ataque silencioso e contínuo de desconstrução dos nossos valores que estão em curso. Antigamente, as guerras, elas não eram ideológicas, e elas eram perpetradas por armas, fuzis, facas, baionetas. Deixa eu te falar, a guerra hoje ela é ideológica. Antigamente a guerra era aos olhos. A gente via, cruzando os aviões, disparando as suas armas, muitas vezes até armas atômicas, químicas. Hoje não, a guerra é ideológica e ela é silenciosa. Por isso a importância da igreja. Por isso sugestões, conscientização. A liderança precisa ter consciência sobre esse ataque silencioso de desconstrução de valores, de desconstrução de uma sociedade extremamente bem organizada, quer seja ela na palavra de Deus, nossa regra de fé, quer seja ela na Constituição. O legislador ele é muito inteligente, porque ele é um espectro também da sociedade. Ele é tirado do meio da sociedade. Então, quando o legislador construiu o texto constitucional, ele sabia o que ele estava fazendo. E ele estava falando por muitas pessoas. Então, aqui tem as nossas normas, querido. Segundo, sugestão: realizar periodicamente seminários, palestras e debates com a membresia para que a igreja conheça as estratégias que estão sendo utilizadas pelo progressismo. A igreja precisa ter essa consciência. Nós não podemos viver mais esse tempo de reunirmos apenas para o estudo da palavra. Nós precisamos ter essa consciência da cidadania cristã. A igreja precisa ter estratégia. O mundo evoluiu, a igreja precisa evoluir nas suas estratégias também. Terceiro, instituir uma classe permanente da escola bíblica dominical sobre cidadania cristã. Isso é muito importante. Muito importante. E de preferência escolha lá professores, mestres, doutores, pedagogos, diretores de escola. Irmão, na escola é o local mais importante para a gente fazer esse enfrentamento depois da igreja. Porque os nossos meninos saem da igreja no domingo, mas segunda de manhã ele está na escola. Se de fato a Constituição é o resultado da vontade do povo brasileiro, então o exercício da cidadania não pode implicar em desmensurada possibilidade impositiva de vontades, de quem quer que seja. Ao contrário, a cidadania deve representar o ponto de equilíbrio entre as variadas vontades presentes no relacionamento social. E essa frase aqui, muito obrigada, do meu assessor querido, um dos homens que tem estudado esse tema de cidadania, já está lançando o livro dele, doutor Diógenes, nosso assessor, advogado, homem de Deus, funcionário de carreira dessa casa. Dessa forma, queridos, vamos lá, mulheres têm direito à sua privacidade. Crianças
devem ser protegidas. Os estudantes devem aprender o idioma oficial do nosso país. Que coisa engraçada que a gente vive, né? No parlamento é engraçado. Nós chegamos aqui, deputado Silas, aí apresentamos um projeto de lei e algumas assembleias, os tribunais já estão dizendo que são inconstitucionais. Por mais que o que apresentamos aqui, a gente procurou, presidente Orlando, dar um arcabouço jurídico muito forte em cima dele, proibindo a utilização do pronome neutro. Bom dia a todos, a todas e a todes. Quando você fala bom dia a todos, deixa eu te falar, dentro do português você alcançou todos. Aí quando a gente faz isso, tem uma parcela que vem dizer que a gente é xenofóbico, homofóbico, não respeitamos a minoria. Não, é porque é a língua mãe, o português. Quando eu falo todos, eu estou falando todos. Então, é estranho a gente ter que fazer um projeto de lei para discutir isso, porque já é lei. Se eu falei bom dia a todos, eu cumprimentei todos. A minoria, que muitas vezes fala mais alto, ela precisava entender o português, que nesse todos, inclusive, eles estão incertos. Eles estão cumprimentados. Mas não, nós precisamos fazer. Por quê? Por causa desse tempo de ideologias que nós vivemos. Mas não são ideologias que pautam a sociedade. O que pauta a sociedade é a Constituição. E se você for olhar, tudo aqui está preservado. Está preservado o direito da maioria e está preservado o direito da minoria. O texto constitucional já consagra isso. No Estado Democrático de Direito, por exemplo, fez uma eleição, alguém ganhou. Quem ganhou? Desejo da maioria. A minoria participou do processo, perdeu, tem que se adequar a isso, tem que entender isso. Querem mudar determinadas coisas que para nós é caro, e daí, por isso que eu falei aqui, a importância da conscientização, deputado Eli, a importância da escolha, a importância de quem vem para cá, porque quem vem para cá vai discutir e proteger todos esses direitos. Se vem uma maioria de direita, vai preservar esses direitos. Se vem uma maioria de esquerda, vai brigar para inserir. E o que muda? Muda porque a partir do momento, quem tem a condição de mudar o texto constitucional? O parlamento. Se tiver uma maioria que queira introduzir outros modelos, muda a Constituição, pode mudar. Mas enquanto a maioria é uma maioria conhecida como de direita, conservadora. Conservadora aqui, quando eu falo, é na questão dos nossos direitos, daquilo que a gente tem. E quando eu falo aqui, eu estou tranquilo que eu estou falando com meus irmãos de fé, que entendem isso. Então a maioria, ela domina nesse sentido. E a maioria, gente, o texto é sagrado. Ele já contempla a minoria. Você vem num parlamento aqui, você chega aqui, nós temos o líder da maioria, mas nós temos o líder da minoria. Quando abre-se um debate, vamos ouvir agora o deputado tal, que vai falar pela maioria. Aí o deputado vai lá e faz a discussão dele. Aí daqui a pouco, chama o líder da minoria. Ele vai lá e faz o contratempo, a contradita. E quem vence no final? O voto. Quem tem a maioria. Entenderam? Entenderam a importância que tem os parlamentos? Vocês estão entendendo a importância da igreja na preservação dos nossos valores, que para nós é muito caro? Ou a gente entende isso, ou nós podemos sucumbir a um novo modelo. E muitas vezes é modismo mesmo, viu, irmãos? Muitas vezes é modismo. Tem muita gente que vai aí pelas outras. Por isso a importância dos debates dentro das nossas igrejas. Por isso, líderes, a importância de vocês orientarem a comunidade que Deus confiou a vocês. Aqui nós temos muitos pastores, pastoras, líderes evangélicos. Temos muitos aqui. Deus tem dado um rebanho, tem confiado um rebanho na sua mão. Tem dado não, né? Porque Deus não dá igreja para pastor. Deus dá pastor para a igreja, porque a igreja só tem um dono, só um. Então nós somos servidor desse dono. Ele está sobre nós. Amém?
Se ele está sobre nós, ele é o dono da igreja, ele não dá para a igreja, para pastor, ele vai dizer assim: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com inteligência, com sabedoria. Então Deus escolheu você, então você é fruto de escolha, você é preparado, capacitado. Se não for na lei dos homens, é na lei de Deus. A lei de Deus é maior, o Espírito Santo te ilumina, Deus te dá a palavra, Deus te dá aquilo que você vai transmitir para o rebanho dele. Então preste atenção, você foi escolhido por Deus, e Deus te deu para dirigir um rebanho. Esse rebanho tem dono. Você não é o dono desse rebanho, você é o rebanho dele. Então você não pode colocar no seio desse rebanho uma vontade sua. A vontade que você vai ensinar é a vontade de Deus. Pega a vontade de Deus inserida na sua palavra, pega lá os seus mestres, doutores, pedagogos, psicólogos, advogados, instrui ele no quesito de cidadania e põe esse povo para orientar o povo que Deus te confiou. Porque nós somos cidadãos do céu, amém? Mas nós também somos cidadão da terra. Todos aqui, quem tem CPF aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Ah, então tá bom, então você é... E quem já tem a carteira do céu aí? Levanta a mão. Obrigado, Deus abençoe, que a assessoria está falando. É para concluir. Deus abençoe, muito obrigado.